Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Thiago Trovo, que é um empreendedor, é o dono da marca Coffee Trade, um café maravilhoso, um café especial, e a gente vai conversar sobre tudo de café e entender a história dele, ele que já operou aí no mercado financeiro, já foi investidor e agora ele está no ramo de café, que é algo que muita gente do mercado financeiro adora. Tô certo ou tô errado? É o combustível do mercado, cara. Todo mundo toma um cafezinho, Todo mundo né? toma um café e o pessoal do mercado toma mais. Isso é fato, constatado. O pessoal do mercado tem... E a ideia do The Coffee Trade é exatamente ser essa. É ter o café como o companheiro de trade do cara. É aquele negócio que tá ali do lado, que vai ajudar o cara também a ter mais disposição e ter mais foco. Que ajuda, né? O pra café. Pra caramba. O café, a cafeína, né? Que é um componente principal que a gente reconhece o café por, mais do que estudos comprovados, ela ajuda de fato ao foco e ajuda também a te dar a sensação de que você não está cansado. Então ela te deixa mais ativo de fato. Tá. Mas uma coisa que o pessoal acaba não falando a respeito da cafeína, a cafeína é uma droga, é um psicoativo. E como qualquer droga, Mexe lá, não? você tem qualidades de droga. Então você tem uma qualidade de cafeína no café especial que vai te ajudar mais nessa percepção, nesse foco. A qualidade da cafeína também interfere. É mesmo? É. Então, peraí, se eu pegar aquele café ruinzão lá, que vende muitas vezes no supermercado, e um café numa linha especial, a cafeína Também tem deste qualidade. café é melhor? É melhor. Tudo, na verdade, que tá ali vai ser melhor. Os óleos essenciais. É engraçado. Caramba. Antigamente, as pesquisas que se faziam com relação a café traziam mais malefícios, né? Se dizia que café fazia mal à saúde. Nossa, eu lembro antigamente. disso daí. E de fato não estava errado, porque o café pesquisado à época não era café especial. Era café tradicional, com uma torra muito escura, e que de fato não traz benefícios para a saúde, muito pelo contrário. Tá. O nível de torra, inclusive, que eles aplicam em alguns cafés tradicionais, é cancerígeno, cara. É uma coisa que não é legal. Tá. Não é legal. Então tudo que tá ali não é para a tua saúde. E depois com o café especial, as pesquisas começaram a mudar o cenário e falar que, peraí, o café tá combatendo Alzheimer. Café tá ajudando na percepção de foco do pessoal. Café tá ajudando na saúde do coração. Só vou tomar café especial Mas agora. é esse o caminho, cara. É você pensar que o consumo que você tá tendo aqui é de algo além da cafeína, mas muito além. E a cafeína em si também tem sua qualidade. Claro. É por isso que a gente prega essa história de que é uma droga, é um psicoativo mais consumido no mundo. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para água. Porque, de fato, a água é 98% do café que a gente tá vendo. Então, a gente precisa de água para fazer café. Então, você tem que pensar ali com a cabeça de que você está consumindo além da cafeína, além do sabor do café. Óbvio que o café especial ele vai trazer mais sabores especiais. E aí, essa história de quando a gente apresenta o café especial, eu sempre vou falar, não põe açúcar não, toma um café, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Nossa, maravilhoso. Aliás, tomei um outro ali nos bastidores com você e a gente já sente aí uma diferença, né? Exatamente isso. O The Coffee Trade ele se apresenta em duas formas, em duas qualidades diferentes, em dois... É o que eu chamo de suitability sensorial. Que vem o nome do mercado financeiro. O The Coffee Trade é o café do mercado. É o café pensado, nichado, voltado, desenhado. É o café especial voltado para quem opera. Na pessoa física, gestor, toca fundo, trabalha na bolsa, o que for. Quem rala ali no mercado financeiro. Quem de fato precisa de um companheiro de trade, que é um café. Então, o The Coffee Trade ele é desenhado para esse público e traz em todas as suas referências o mercado financeiro. Então, a escolha na suitability, quando eu falo da suitability, o pessoal chega em mim, porque eu me vendo pelo The Coffee Trade como o seu assessor de cafés especiais. Então, você vem para mim como você vai para o teu assessor e fala, o que eu faço aqui na minha carteira? Você chega para mim e fala, Thiagão, eu gosto da prensa francesa, como é que eu ajusto aqui o meu... Para ter uma experiência melhor. Esse é o meu papel, é ajudar o investidor que gosta de café a ter uma experiência melhor com o café. Então, na suitability sensorial,
Tem o conservador, assim como no mercado, tem o conservador, que é um café mais clássico. É um café que está o tempo todo disponível, é um café que não é sazonal, é um café que tem uma qualidade padrão, um café mais encorpado, com uma torra mais desenvolvida, para quem está começando no café especial ou prefere de fato uma experiência mais intensa, um café mais presença, mais classicão, conservador. E é mais forte esse? Ele é mais intenso. A percepção de forte ela muda muito à medida que a gente fala com as pessoas. Cada um tem uma percepção de força muito relativa. Mas se a gente apresentar com muita intensidade, sem dúvida nenhuma, o conservador é nosso café mais intenso. Perfeito. O café mais presença. Aquele cara que tá... É o investidor de renda fixa. Perfeito. Tesouro Selic. É isso lá. É o tiozão que tá lá recebendo, só pingando. Que não tá olhando pra volatilidade. Ele sabe que a hora que ele entrar no site do Ecoff Trade, aquele café vai estar lá com o mesmo perfil. É exatamente essa relação. E na outra ponta a gente tem os arrojados. Esses sim são os cafés sazonais, são os cafés de edições limitadas. São os cafés que são conhecidos no mercado de café especial como microlotes. Porque são limitados de fato, são cafés que o produtor teve um cuidado além, teve uma experiência positiva na produção daquele café, que envolve uma série de coisas. Então ele se apresenta com notas sensoriais mais distintas, mais diferentes, que vão desde o chocolate caramelo mais tradicional, mas até flores e frutas, que são o caso de cafés especiais, e por isso que a torra dos arrojados é mais branda, né? As torras são mais brandas, são mais claras se comparado ao conservador, porque eu quero mostrar ainda mais o que o próprio café tem. No caso do conservador, eu uso um pouco da torra para apresentar mais intensidade. No caso dos arrojados, eles por si já se falam, mas eles apresentam com muito mais acidez, com muito mais aroma. É um café para quem já está no mundo do café especial. Pô, que legal. E aí você tem algum meio termo, igual no mercado, né? Você tem o conservador, moderado e arrojado. Às vezes aparecem uns moderados. Tem uns moderados aí no meio. Às vezes aparecem uns moderados. A gente sempre trabalha com as duas pontas e às vezes aparece um café, como foi o caso de janeiro. Cada mês tem uma edição diferente ou duas, né? Esse mês a gente tem duas. Janeiro foi o caso também. Em janeiro eu fiz um moderado, que era o Time to Rebalance. Era o tempo de rebalanceamento de carteira. Era um café moderadão, que era para parar. Cenário novo, governo novo, o pessoal tava naquela, muita gente tava já se reorganizando. Por isso eu fiz um café mais moderado ali, que era para. Mas tem moderado de vez em quando também. Tiago, eu tô vendo aqui, aliás, belíssimas essas embalagens aqui. Eu tenho esse aqui, essa lata, né? A lata. Eu tenho... Eu não sei se é o mesmo... São os mesmos cafés em apresentações diferentes. Em apresentações diferentes. Tem uma coisa no café especial que ele busca muito a identidade do vinho. Porque café especial é muito novo. Muito novo. Novo, você diz, no mercado, as pessoas... Exato. O termo café, e na verdade a gente fala café especial, que foi a tradução que trouxe para o Brasil, mas o termo correto seria o café de especialidade. Quando você fala café especial, dá a impressão de que ele aconteceu, né? Ele foi especial. Ele é especial, ele aconteceu, mas não. Ele é um café de especialidade, onde o produtor teve um cuidado maior desde o solo até a colheita. Quem manejou o café no terreiro teve um cuidado maior. Quem armazenou teve um cuidado maior. Quem comprou, quem torrou, todo mundo que participou do processo teve aí a especialidade de fazer esse café beber bem do começo ao fim. Perfeito. Mas quando a gente busca o termo café de especialidade tem 50 anos. No Brasil... No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo. A Associação de Cafés Especiais Brasileiras tem 25 anos. Caramba, é muito então, assim, recente. e foi um movimento muito pequeno nos primeiros 5, 6 anos. Então, você pode considerar que existe um movimento de produtores buscando qualidade há 20 anos. Qualidade de fato, né? Com pontuações. Porque no café a gente pontua o café. Então a gente tem uma metodologia que a gente vai avaliar sensorialmente uma série de atributos e aí a gente vai de 0 a 100 para dar uma pontuação para esse café. 100 é o melhor. 100 é o melhor, 0 seria um café que teve problemas e foi desclassificado. Mas a gente tem aí os cafés que bebem acima de 80 pontos, eles são chamados de especiais. Mas o Brasil e o agro do Brasil é foda. Teve uma evolução tão grande nesses últimos 20 anos com relação à qualidade que a barra já subiu
Não a barra do mercado mesmo. Total. O pessoal do mercado já, os 80 pontos, o pessoal fala, não, isso aí já é commodity. Então a barra do especial já subiu, o pessoal já compra. A linha de entrada do café especial no mundo já começa com 82 pontos hoje, graças ao Brasil. O Brasil representa 1/3 da produção mundial de café. Então 30 e poucos % de produção de café está aqui. O Brasil é o maior produtor de café mundial? O Brasil é o maior produtor de café mundial e ele está sempre pau a pau. Da última vez a gente ganhou com os Estados Unidos como consumidor. Então, além de ser o maior produtor, a gente ainda é o maior consumidor. Não per capita, de volume total. Volume total. Os per capita fica ali pelos países nórdicos. Eu já vi essa estatística que me chamou a atenção. Dinamarca, Suécia, os caras tomam muito café por cabeça. Mas em volume total, o Brasil fica ali pau a pau com os Estados Unidos para quem consome mais. E a gente tem aí quase 100 milhões a menos de pessoas que os Estados Unidos. Só que a gente tem uma cultura também, principalmente o pessoal que lembra da avó, lembra que fazia 1 litro de café da manhã, depois do almoço que ia fazer outro, jogava meio que 1/3 da garrafa fora. Mas nosso café é muito mais concentrado também. Na média, do que o americano. Do que o americano. Horrível aquele copo. Cara, aquilo lá é uma questão de cultura. E você vai para países, por exemplo, países árabes, ou na Grécia, ou a Turquia, por exemplo, ou o mundo árabe ali, o Golfo e tudo mais. Puta, ali o trem é mais concentrado ainda. Eu sou descendente de árabe. A gente sai daqui, bate lá e fala, pô, peraí. Que é onde tem, inclusive, a cafeomancia, que fica a borra, porque os caras nem filtram, fica a própria borra do café no fundo da xícara, que o cara olha ali e fala se vai ter um futuro bom ou não. Legal. Mas o termo café especial, ou café de especialidade, foi cunhado por uma mulher há 50 anos atrás. Tá. E aí, falando da embalagem, né? O café ele tende a buscar o caminho do vinho para se valorizar. Porque o vinho teve uma época que ele começou a melhorar a rótulo, ele começou a melhorar a embalagem, ele começou a melhorar a garrafa, ele começou a melhorar a apresentação da rolha, começou a colocar aquele lacrezinho por cima. Então o café, como o vinho está na frente, o café ele se espelha muito nesse trajeto que já foi trilhado antes. Mas referência de qualidade para vinho a gente tem da Bíblia, cara. Naquela história que Jesus está no casamento, Maria chama e fala, pô, filho, acabou o vinho. Pô, Jesus vai lá e fala, junta uns negócios de água ali, Jesus vai lá, transforma a água em vinho e a galera do casamento começa a tomar. E a resposta do pessoal que estava no casamento tomando, falou, pô, mas peraí, esse vinho aqui tá melhor do que o anterior. E culturalmente, na época, se servia já o vinho melhor no começo, depois que o pessoal já estava mais embriagado, tanto faz o vinho, né? Sentido. Então, quando o cara vem, pô, chega Jesus lá, serve, o cara vem e toma, fala, porra, esse estava melhor que o anterior. Então, você já tinha uma noção de qualidade nessa época. Enquanto que no café, essa noção de qualidade, de distinção, começou a surgir muito ali nos anos 70, 80, principalmente quando a Starbucks trouxe para as cafeterias dela nos Estados Unidos, tentando trazer uma experiência parecida com o que foi na Itália. O Howard Schultz foi para a Itália, chega lá na Itália, toma uns expressos, vê uns cafés diferentes e tudo mais, falou, porra, preciso levar essa cultura para lá. E aí você vê como a questão da cultura influencia, porque ele tentou no começo, os cafés que ele queria servir eram como expresso, como é feito na Itália. Ele é o ristretto, na verdade, né? Na Itália, o expresso é o nosso ristretto. É para você tomar numa talagada, é uma coisa assim, é uma experiência pontual. Não é um copão que você sai andando na rua e tudo mais. Só serve para aquecer, né? No inverno. No inverno ajuda pra caramba, né? Você aquece. Agora eu tô olhando aqui essas embalagens, puxa vida, elas são muito legais, né? Então aqui, peraí, só para entender, todos são o mesmo tipo, embalagens diferentes? Não, aqui nós temos... Pega aqui, diferentes. Né, PH? Tá pegando, né? Deixa eu mostrar, ó. Tem essa embalagem aqui. E aí, falando da lata, a lata vem nesse legal. Caminho de valorizar ainda mais o produto, né? Porque a embalagem do café no mundo inteiro, todas as embalagens de café especial, ela tem a mesma roupagem. A ideia de trazer a lata é valorizar um pouco mais o produto. Bem diferente. Ó. Mas aí você apresentou os conservadores. Esses dois são conservadores. Esses são Inclusive tem até a mesma cara, eles né? São mesmo, exatamente. Né? Exatamente. Preto, bege. Isso. Aqui... já é diferente. Esse já é o arrojado desse mês. Que eu achei super criativo, que é o Warren Buffett. É o Warren Buffett do café. O Silvio Leite, que é um dos caras que
talvez mais respeitado pela qualidade, o cara que mais sabe trabalhar com qualidade, é brasileiro, foi um dos caras que inventou a metodologia que a gente utiliza para provar café em concurso no mundo inteiro. Tá. E aí ele saiu um pouco desse cenário e foi ser produtor na Bahia. Tá. Puta, então o cara tá produzindo só diamante. Então ele fez um lote especial pra gente, pro The Coffee legal. Trade. E ele tá na Bahia agora, mas esse Bahia. Aqui é um café especial. Esse é um café especial dele, produzido na Bahia por ele, desenvolvido exclusivamente pro The Coffee Trade. É no sul da Bahia que tem essa produção especial? Na Chapada Diamantina. Tem café no que sul da Bahia também. Oeste. Aliás, maravilhoso. Exato. E a Chapada Diamantina Acho que é um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. É bizarro de diferente. É muito único. A maneira que eu mais explico a Bahia, o café da Bahia principalmente, é a unicidade, porque ele é único na logística, na produção, na latitude que tá lá, porque o pessoal fala muito da altitude, sim, mas lá ele consegue ter altitude também, mas tem uma latitude muito distinta da região, do resto do Brasil. Então esse café é um café exclusivo da Bahia, foi o primeiro café 100% da Bahia que o The Coffee Trade trouxe, ele foi produzido pra gente, e é o arrojado desse mês. Esse é o arrojado desse mês. Isso. E o Blue Label, que é uma edição limitada, uma edição especial, que sempre sai em maio, que é o campeão de vendas aí, que ele é um blend. Que eu achei sensacional esse nome. Termina aí, eu já te perguntar. Talvez das edições especiais do The Coffee Trade é a maior referência que a gente tem de homenagem aí ao Blue Label pela questão do blend. O blend é uma mistura. E no café especial, como a gente está trabalhando com cafés muito bons, a gente não precisa blendar, porque normalmente, se você está trabalhando com alguma coisa que tem uma qualidade um pouco mais baixa, você usa o blend para dar uma correção. Então, se o café não é tão encorpado, você acrescenta um outro café de uma outra região que tem mais corpo, e aí você vai misturando, você vai fazendo essas micelas para chegar num perfil de bebida que você está buscando. Então, o café especial, como ele por si já se apresenta de uma maneira muito distinta, muito única, o pessoal costuma não trabalhar muito blend no café especial. E eu... Até porque ele já é. Ele por si já é. Mas eu gosto muito de whisky, tinha muito essa referência, respeito muito essa coisa do blend. Acho que os caras que mais sabem fazer blend no mundo são os caras que trabalham com whisky. E aí a referência total para isso, porque ele é um blend dos melhores cafés do The Coffee Trade. Eu não sei se você pensou nisso, mas assim, claro, né? Até o rótulo, o Blue Label, lembra o Blue Label, sim, né? Sim. Achei muito criativo. Sim. Mas o Bull, você chegou a pensar nisso, que o Bull é um mercado em alta? Sim, total, pensou, né? Imaginei. Toda a referência do The Coffee Trade é do mercado. Muito legal. Foi daí que saiu. Então tem duas sacadas, né? Tem a sacada aqui do whisky e a do mercado em alta, e né? foi muito legal que a primeira vez já vai ser o terceiro. A gente tá indo pro terceiro ano de Blue Label, né? Logo no começo eu já... Porque o The Coffee Trade, quando ele nasce só com um café. Era um café que eu tava servindo o pessoal do Twitter. Da FinTwitch. Da FinTwitch. Tá. Cara, a FinTwitch, o pessoal fala, tem gente que fala que é um lugar tóxico. Eu acho lindo aquilo. E não me conformo que é de graça. Porque o tanto que eu aprendo e consigo fazer negócio... O Twitter, pra mim, é a maior referência de rede social. Eu adoro. Então, assim... tem muita briga, tem muita pancadaria, mas é muito divertido e tem muita informação no Twitter. A quantidade de informação que você consegue ter numa velocidade que o Twitter te dá é impressionante. Por isso que eu fico... E o The Coffee Trade, ele nasce, ele se promove pelo Twitter, cara. Tanto é que a rede social mais forte pro The Coffee Trade é o Twitter. É o Twitter, sem dúvida nenhuma. Olha só que legal, porque geralmente quando a gente pensa em marca, é o Instagram, não é isso? E é o Twitter, já é um outro diferencial também. Agora, Thiago, me conta um pouco da sua história, cara, porque você operava lá no mercado financeiro, etc, e de repente... Agora você é um empreendedor de café especial, ou melhor dizendo, café de especialidade. Exatamente. Café de especialidade do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Como é que foi isso aí, cara? Você é mineiro? Cara, não. Eu cresci no interior de São Paulo, sou paulista. Cresci em São José do Rio Preto. Saí de lá com uns 17, 18 anos. E aí já pelo café comecei a rodar vários lugares diferentes. Mas o The Coffee Trade nasce... Então, eu trabalho com café já tem quase 17 anos, mais de 16 anos que eu trabalho com café de especialidade. Quantos anos você tem? Tenho 35. Comecei a carreira... Onde eu tive a sorte de logo no começo já identificar. Sempre gostei de café.
A hora que eu vi uma oportunidade que eu podia trabalhar com aquilo, foi 100%. Tá. Sem caminho de volta, assim. Não teve nenhum momento que eu falei, porra, não, acho que tem que procurar alguma outra coisa. Sempre foi café. Perfeito. Mas o The Coffee Trade, ele nasce no maior loss que eu já tive na vida, cara. É mesmo? Financeiro. Como você disse, eu operava... Sempre tive uma visão romântica do mercado de longe. De moleque mesmo. Eu lembro que quando era criancinha, tinha lá um site da Folha Invest. Pô, criancinha não, era moleque, né? Tinha lá o Folha Invest. Você brincava que você tinha uma carteira de mentirinha lá e você conseguia ver o teu resultado. Então, assim, o meu relacionamento foi sempre com algum nível de admiração, mas de distância também por condição financeira. Sempre achava que era algo que você precisava de mais grana. E nunca sobrou grana quando moleque. Começo da vida também, você não tá com grana. Você é aquela coisa de você olhar e falar, pô... E falta de educação também, né? Pra não entender que você não precisa de grana para entrar. Você precisa entrar. Tá. Né? E sempre olhei o mercado com esse nível de admiração, com esse nível de interesse. Isso na adolescência ainda? Isso na adolescência. Aí começa a vida adulta, já no café, mas é lá para 2016. Mas você operando na física? Não, 2016 que eu começo a operar na física. 2016 que foi o meu primeiro, eu falei, pô, agora eu vou pôr essa grana aqui. Que eu ganhei no café... Trabalhando com café, então era uma grana que eu comecei a juntar, começou a ter um valorzinho simbólico ali, eu falei, porra, vou colocar. Mas quando você trabalhava com café, você era barista ou não? Não, cara, eu trabalhei, o começo da carreira é o seguinte, em São José do Rio Preto tem um cara que eu considero como meu tio, que é meu padrinho no café, é o pai do meu melhor amigo, e ele tem uma cafeteria muito tradicional em São José do Rio Preto, que tem mais de 50 anos, só que é do mesmo jeito há 50 anos. Então o café é mais ou menos o mesmo, o ambiente é mais ou menos o mesmo. É uma coisa muito tradicional. Tá. E à época, eu tinha recém voltado para São José do Rio Preto, passei uma temporada em Londrina, voltei para São José do Rio Preto. Ele virou para mim e falou, cara, se minha máquina de expresso quebra, eu preciso chamar alguém de São Paulo para vir arrumar. Olha só. Então, por que você não vai para a fábrica dessa máquina lá em São Paulo, passa uma semana com os caras lá, entende como é que funciona e aí você me ajuda aqui. Na época, ele trabalha até hoje com comércio exterior, ele é libanês, então ele tem essa coisa com o mundo árabe. E eu o ajudava a fazer relatório e tal, porque como ele não tinha domínio da língua portuguesa, eu entrava para ajudar a fazer os relatórios no computador para ele e tal. E o escritório dele fica em cima do café. E eu, porra, amava o café, porque mesmo na minha juventude, como esse meu melhor amigo ficava lá tomando conta do café do pai, eu matava a aula para ir para lá à noite, porque era o meu ambiente ali, era o ambiente que eu mais gostava de frequentar. E aí ele faz esse convite para mim, ele falou, cara, vai para São Paulo, faz esse curso de máquina de expresso, que passa essa semana com os caras lá, que você vai entender qual que é a história e você vai me ajudar aqui. Eu falei, porra, com o maior prazer. Vim para São Paulo, bati na fábrica dos caras, cheguei e parecia uma oficina mecânica. Era um monte de máquina desmontada e ferramenta em cima das coisas. Eu falei, cara, eu não sei desmontar um carrinho de brinquedo. Assim, eu sou péssimo nessa coisa do manual. Eu falei, puta, não é pra mim. E foi muito interessante, porque o cara que tava me acompanhando essa semana na fábrica teve a sensibilidade de chegar pra mim e falar, cara, você é moleque. Olha isso aqui, ó. Tem um curso de barista que eu fiz semana passada, mas não é pra mim. É pra gente que nem você, que é mais novo, que quer entender e tudo mais. Cara, um mês depois eu tava de volta pra São Paulo pra fazer o tal curso de barista. E aí a cabeça abriu. Aí que eu vi... Aí foi... Acho que foi a estaca... Zero da decisão. Falou assim, eu vou trabalhar com café. Dá pra se trabalhar com café. Existem profissões no café. E isso eu já tinha 19 anos. E aí foi caminho sem volta, cara. Na época eu tinha acabado de começar a cursar faculdade de economia lá em São José do Rio Preto, porque já tinha essa coisa do interesse também com esses dois lados. Mas que tem tudo a ver com, né? Exato. A história da economia passa muito pelo café, né? Impressionantemente. Não sei nem o Brasil se define por exemplo. Exatamente. Os brasões antigos tem lá, tá lá estampado o desenvolvimento do estado de São Paulo. Dado o nível de importância que tem. E aí, depois disso, eu falo, cara, não vou fazer faculdade. Você largou? Eu larguei, eu falei... Fez bem, eu sou economista, fez bem. Pronto. A grana que eu tava colocando na faculdade, eu falei, vou fazer mais curso de café. E aí, todo mês eu tava de volta aqui em São Paulo e tava fazendo esse movimento. Até que São José do Rio Preto ficou pequeno, né? Eu falei, pra eu continuar com café especial, eu preciso buscar São Paulo, que tá com mais referência lá. À época, quando eu vim pra cá, existiam duas cafeterias, que era o Santo Grão e o Suplicy,
ali na Oscar Freire Sim, e Lorena. conheço. Os caras que começaram, inclusive... Com esses cafés mais premium, né? Mais Exatamente, especiais. são os dois marcos do café. Os donos chamam Marcos e os dois foram os marcos principais. É mesmo? Os dois? Os dois chamam Marcos. Marcos Tanto do Suplicy e o do... Mister. Ah, que legal. Tá. E aí eu tinha essas duas referências de café especial aqui em São Paulo. Acabei tendo a chance de trabalhar no Santo Grão para entender o que era o mundo de barista e tudo mais. Mas eu lá no Oscar Freire? No Oscar Freire. Que Oscar ano Freire foi com isso? a Rua Rio Preto, inclusive. Sim, que ano foi isso? Isso foi em, 2005? Já frequentava lá pra tomar café. Aí, ó, a gente já deve ter se cruzado. Já deve ter feito um café pra você. Com certeza. E aí, era muito engraçado, porque no meu horário de intervalo, eu batia no Suplicy pra tomar café. Então, assim, quando aqui em São Paulo, eu aproveitei o máximo e visitava o máximo do que estava acontecendo e aparecendo. Daqui, aparece uma... Quando eu trabalhava no Santo Grão, a cabeça abriu bastante, principalmente para lá fora. Então eu saio de São José do Rio Preto, venho para São Paulo, tem um impacto. Até porque ali é frequentado por muito estrangeiro. Exatamente. Né? Tá em frente a um hotel de luxo, né? Que é o Exatamente Emiliano. Porra, vi né? o Kiss chegando lá para tocar e tá, foi legal. Mas e ali, cara, abriu minha cabeça para outro sentido. Eu falei, puta, ali na gringa, então vai ter mais informação ainda de café especial do que eu tô encontrando aqui em São Paulo hoje. Eu preciso sair fora. Mas também não tinha grana, então eu tinha que trabalhar, dar meus pulos ali, encontrar uma maneira para conseguir fazer isso. E aí apareceu uma proposta para eu fazer uma consultoria para uma empresa de café, não era café especial, mas eles queriam começar um pouco do café especial em João Pessoa, na Paraíba. Puta, eu era moleque de tudo, cara. Devia ter 20, 21 anos, estava mudando para João Pessoa para ajudar esse pessoal na parte de treinamento do pessoal da cafeteria modelo que eles estavam começando a abrir, e eles estão com o projeto até hoje lá, um projeto muito legal, em João Pessoa. Mas foi um tiro curto de 4 meses. Ainda fiquei mais um mês morando lá, porque João Pessoa é sensacional. E foi nesse trabalho que me deu a grana que eu precisava para sair fora. Tinha amigos morando no Canadá. Então minha ideia era para América do Norte, para aprender o inglês de fato. E aí entre Estados Unidos e Canadá era a opção mais fácil. Mas isso foi um sonho construído assim, desde... Que eu chego em São Paulo, já começa a abrir a cabeça para querer sair fora. Que legal. Para aprender mais. E mais sobre café. Sempre sobre café. Posso pegar? Deve. Quer? Acabei de colocar aqui, tá tranquilo. Mas quando eu escolho pelo Canadá, pela facilidade de ter 2 amigos morando lá já, o meu plano inicial era mudar para Toronto. Na época, eu tô falando isso em 2008, 2009. Na época, Toronto não tinha um cenário forte para café especial, tão qual era Vancouver. Vancouver, dada a proximidade a Seattle que foi a cidade onde nasceu a Starbucks e tal. Então, Vancouver era mais espelhado Seattle, e até hoje, mas no café especial era muito mais evoluído do que Toronto. Então, meu plano inicial era o seguinte, eu falei, porra, eu vou para Toronto, aprendo inglês, dá um prazo aí de 6 meses, eu mudo para Vancouver. Vou trabalhar com café lá e me viro. Cara, calhou que no 5º mês em Toronto, eu conheci uma empresa que estava no começo, torrando de café especial, café do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E puta, ficamos amigos. De tanto eu bater lá para pedir para conhecer a torre e tudo mais, o cara falou, chega um dia aí, me ajuda. Ajudei o cara, fui lá ver um dia, pedi para voltar no outro dia. No 3º dia eu já tava pesando o café pro cara. Um mês depois o cara falou, porra, ele era neozelandês. Ele falou, tô indo pra Nova Zelândia, você não torra pra mim? Puta, eu já tava deslumbrado ali com a possibilidade de ter conseguido a possibilidade que eu queria, porque no Brasil a gente só tem disponibilidade de trabalhar com cafés brasileiros, enquanto cru, né? Então eu não posso importar café verde da Colômbia, por exemplo, mesmo que tá aqui do lado. Existem leis que protegem o produtor local, que vai me impedir de trazer numa condição viável café de outro país cru. Você vê grão. Você vê algumas empresas fazendo ele já torrado. Mas aí ele perde um pouco da qualidade na viagem, aí não tem tanto esse trabalho da seleção como a gente faz quando é torrador. O torrado é quando o grão tá escuro, é isso? É isso. O torrado é o café que passou pelo processo de torra. A gente vai falar disso já. E aí, cara... E aí eu tive a chance de fazer, porque enquanto aqui a gente só trabalha com café brasileiro, lá fora os caras não produzem. Então, pelo contrário, eles têm leis que incentivam a importação de onde
onde for. Tá. Então, você traz café da África, você traz café da América Central, você traz café da América do Sul, você traz café de onde for. E aí você tem material genético muito diferente, você tem qualidade sensorial muito diferente de uma para outra. Então, a experiência sensorial para quem está lá fora é um pouco mais rica, dada a esse acesso à matéria-prima tão diversa do mundo todo. Tá. Exatamente. Então aí eu tive a chance de conhecer esse pessoal lá, que estava nesse processo de começo. Os caras me abraçaram, contrataram um advogado para fazer a transição do meu visto de turista para empregado. Tá. Foi super legal. Fiquei 3 anos no Canadá, que legal. Que foi meu MBA no café, que foi aonde eu consegui, já tinha uma formação básica ali, já tinha dado uma graduada no assunto café, e aí o fato de ter morado fora e ter tido essa experiência, esse contato com tanta coisa, com tanto café, foi o que me trouxe mais aí experiência, acho que nessa época inicial. E aí eu, quero voltar para perto do café verde, quero voltar para casa, quero ver essa produção de perto, porque mesmo aqui, mesmo trabalhando com café, não tinha tanto esse contato com a produção de café verde, né? Entender o produtor, entender a região onde ele está, entender o processamento que ele escolhe para produzir o café. E aí resolvo voltar para cá. Logo que eu volto, eu trabalho para a Associação Brasileira de Cafés Especiais por 1 ano, ajudando principalmente na produção dos concursos de qualidade que a BSCA promove aqui, que chama Cup of Excellence. O Cup of Excellence, a taça de excelência, é o principal concurso de qualidade que tem no mundo. E aqui no Brasil quem toca é a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Trabalho 1 ano para a BSCA e no final desse primeiro ano eu sou convidado para trabalhar numa exportadora de cafés especiais. Tá. Isso eu volto do Canadá, eu já vou direto para Poços de Caldas, que é onde é o QG hoje, que é onde eu moro já há 11 anos. Tá. Então, desde que eu voltei pro Brasil ali em quase 2012, final de 2011, no comecinho de 2012 eu já estava em Poços de Caldas. E aí eu trabalho com essa empresa, chama Bourbon, é uma das maiores, se não a maior exportadora de café especial do Brasil, referência de qualidade, de trabalho. E ali, assim, foi talvez onde eu mais consegui aplicar a parte comercial. Então eu lidava com torradores e importadores do mundo inteiro que vinham visitar, que são clientes para comprar café especial, e lidava com o dia a dia do escritório também, provando milhares de xícaras de café todos os dias ali. Então foi uma experiência muito rica também. Na Bourbon ficou 8 anos, que é ali em Poços de Caldas mesmo. Saiu da Bourbon, vou trabalhar para um grupo que chama Grupo Sertãozinho. O grupo que tem 3 fazendas de café especial muito bem localizadas. A matéria-prima dos caras é realmente muito legal. E eles têm o café no mercado, que é o café refill. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Pronto. Já tomei. Fui trabalhar com os caras, trabalhamos por 1 ano juntos lá. Trabalhava dentro da fazenda, ajudando na parte de qualidade e tudo mais. E nesse momento, é nessa transição que acontece o loss. É nesse final do tempo de vida, junto com o Grupo Sertãozinho ali, que eu já estava meio que conversando com eles, falando, acho que a gente tem que mudar isso, mudar aquilo, porque o projeto não está indo muito legal. É nesse momento que eu faço a cagada amora, assim. Operando no mercado financeiro. Operando no mercado financeiro. Com opções, provavelmente. Não, era mini. Era mini contrato de café? Não, cara, se tivesse contrato mini de café, eu tava fudido há mais tempo. Ainda bem que não tem. Porque no café é 1 vezes 500... É 1 vezes 100, né? Cada uma movimentação de ponto é vezes 100 vezes o dólar. Então, cada pontinho no café é uns 500, 600 reais. Caraca. Então, ele é um pouco mais pesado de operar e é um mercado muito menos volátil. Você não tem chance de operar. Tá. Operava de vez em quando para fazer uma graça quando tinha grana lá para fazer isso. Aí, cara, operando dólar... E eu tava operando... Eu tenho certeza que o grande problema da história foi mais no nível psicológico do que qualquer outra coisa. Tá. Porque quando você perde a mão, você vai atrás de buscar e é nessa busca que você acaba perdendo a razão. Nos 5 meses para trás, eu estava conseguindo fazer ali em operações pequenas um salário a mais do que eu estava ganhando na época. Então aquilo começou a encher os olhos. Obviamente que aquele tempo você começa a abrir questões. Talvez tenha sido o primeiro momento que eu tenha questionado. Falei, porra, eu vou parar de trabalhar com café e vou virar trader. Inocente, né?
E aí foi nesse momento, e acho que é justamente nesse momento que você começa a se desprender um pouco mais e começa a tomar mais risco, menos calculado, que eu tive um loss muito grande. E nesse loss grande eu fui tentar buscar. E eu só quebrei no meio de dezembro porque eu não quebrei no meio de novembro. Entendi. Porque as mesmas cagadas que eu estava fazendo ali, eu estava fazendo antes e tive sorte. E uma das coisas que eu ouvi no mercado, você ganha na sorte, você perde no azar. Porque do mesmo jeito que você foi ali no livramento da coisa pro lado bom, você foi pro lado ruim e aí não tem volta. E às vezes você acha que a sorte, você fala, não, é que eu sou bom e às vezes foi sorte. Exatamente, exatamente. Então, assim, um mês antes eu já tinha feito uma cagada monstra também, que no próprio trade se recuperou e cara, e é um movimento tão desgastante. Eu lembro do trade em si, de eu ter saído passando mal do negócio. Caramba. Pelo tamanho da bronca que eu tava segurando. Eu não tinha tamanho para segurar aquela bronca. Né? Mas aí um mês depois, eu tenho um loss grande e vou atrás de buscar. E cara, tava naquela coisa meio de Covid ainda. Eu lembro que eu tava no começo, foi a primeira vez que eu peguei, tava meio em casa e tal. E tava operando em casa. E aí... E já fui operar para buscar. Aí eu perdi a mão, e aí você vai aumentando a mão tentando buscar. E aí depois a partir desse momento, quando você se expõe desse jeito, é o que o mercado quer. É o trouxa fazendo merda. Você se expõe, o mercado, os robôs já estão olhando o que você já tá fazendo merda. O cara já captou que você tá fazendo cagada ali. Então qualquer movimento que você faz, já vem um mercado contra maior e você dança ali na hora. Porque eu tava operando muito maior do que eu podia. Sem dúvida nenhuma. Você estava comprado ou vendido em dólar? Eu tava achando que ia. Não foi nenhuma posição grande, não. Nessa insensatez de buscar, eu tentava procurar movimento onde não existia. Entendi. Aí, por isso que eu falo, foi um movimento totalmente psicológico. Entendi. A merda foi totalmente psicológica. Mas foi um livramento, né? De certa maneira, porque te levou pra sua essência. Foi o pedágio mais caro que eu já paguei na vida para voltar no caminho que eu não devia ter saído. Pronto. Foi Deus meio que você desviou, falou, volta aqui, meu. Ele falou, toma um pedala aí, fica na tua, irmão. E é muito legal você ter falado isso, e essa questão do pedágio, inclusive foi um cara do mercado que me deu essa analogia, e eu sempre tive a vontade. Porra, você tem uns figurões do mercado, uns caras que você admira, gestores, um cara que você olha pra cima com admiração, que eu falei, porra, eu quero conhecer esses caras um dia. E é muito curioso, porque eu sempre imaginei que o caminho que eu devia traçar para chegar nesses caras era o próprio mercado. E foi o contrário. Foi pelo café. Eu conheci muita gente muito legal, cara que eu sou fã, por conta do café. Você vai contar isso já após os comerciais. Fiquem aí. Não sai daí que eu volto com esse excelente papo e esse excelente café aqui, o Coffee Trade, aqui com o Thiago. Tá bom? Grande abraço, volto já. Voltando aqui com o Thiago Trovo, esse excelente papo. E aí você estava me falando que você conheceu figurões do mercado por meio do café. Exatamente. E não foi pelo mercado financeiro. Quem são esses figurões que você tanto admira? Cara, eu não vou nem colocar na ordem, porque a admiração é profunda e são caras que eu acho de uma extrema inteligência. Mas o Breda, sem dúvida, foi o primeiro cara que me chamou a atenção. Legal. Breda eu já tentei trazer aqui, mas tá difícil. A gente se conhece. Tal. Vou mandar um café com um convite para ver. Por favor, faça essa intermediação. O Breda ele tem um conhecimento... eu falo, cara, o mercado é um lugar de gente muitíssimo interessante e muitíssimo inteligente. Então você pega uns caras que eram engenheiros aeronáuticos, engenheiros navais, puta engenheiro fudido de inteligência, e os caras vão pro mercado dar aula pra gente. E o Breda, essa admiração vinha justamente pelas aulas que ele dava, totalmente de graça no Twitter. Que legal. Ele teve um papel fundamental em popularizar conceitos muito difíceis, né? Cara, e a maneira como ele conseguiu fazer isso foi aí talvez o primeiro... Eu tive a chance de ter participado de uma palestra que ele estava junto com o Luiz Alves, inclusive. E ter visto os dois no palco, eu nunca esqueço dessa apresentação específica, onde ele faz uma analogia com Fórmula 1, com as curvas, momento de aceleração, momento de reta e tal. Então o Breda, sem dúvida, foi o primeiro, e eu tive a
a honra de conhecer através de um compadre dele, que virou meu amigão também. Que é o? Luiz, que é médico lá em Goiás. Um puta parceiro hoje, um cara que eu admiro pra caramba. Uma vez por ano, pelo menos, a gente se vê. E aí a gente teve a chance de estar junto. O João Braga é outro cara que eu tiro o chapéu, assim. É um cara que tem um conhecimento técnico de coisas tão diversas e tão legais que sentar com o cara pra tomar um café é uma experiência única, assim, ó. Um coffee trade um com coffee ele. trade sempre. E tive a chance... Porra, uma vez eu recebi de volta um e-mail do Barsi agradecendo o café, falando que tava... Muito legal. Então, tive a chance de conhecer o filho do Barsi também, o Luiz também. Luiz, você conheceu? A Luiz não. A simpatia, muito humilde, muito inteligente. Já teve aqui. A Luiz, eu já assisti aqui no programa, inclusive. Acho a Luiz de uma didática fantástica também. Muito simples a maneira que eles fazem as ações que garantem o futuro, eu acho muito bonita para quem é investidor pessoa física. Então, assim, e ter recebido um e-mail, saber que o Luiz Alves tomou café, saber que o Barsi tomou o café. Então, assim, porra, é Deus falando, teu caminho tá aqui, segue aqui no café, que é onde você tem que estar. Tiago, deixa eu entender uma coisa do café que me deixa louco. Eu sou viciado em café, alucinado por café, então eu vejo assim, eu tenho lá o café da cafeteira mesmo, que você bota no filtro e cai. Sim. Adoro um expresso. Aí eu tenho a prensa francesa. Me conta assim, quais são as diferenças? Eu tenho o expresso, a prensa e tal. Você tem vários métodos, a gente chama de métodos, tá? Métodos são as maneiras que você tem para preparar o seu café. Expresso é um método. Aquele melitão que a gente faz naquele porta-filtro clássico, vermelhão. Isso. Aquilo lá é um método. Fica pingando assim. Isso. Né? A V60, que foi o que eu preparei pra gente aqui, que é o que a gente tá tomando aqui, inclusive, que é aquele filtro em formato de V. Você foi jogando a água, tem todo um charme isso daí também. E para cada método, então tem a V60, tem o melitão, tem o expresso, tem a prensa francesa, tem a Aeropress, tem a Clever. São métodos. São maneiras que com instrumentos vão te ajudar. Tem a italianinha, que é aquela toda do design, que você coloca em cima, que a galera gosta bastante. Você vai gostar, que você gosta do café mais intenso, você vai gostar daquela lá. Então aquilo são métodos, e para cada método a gente tem que respeitar o processo dele. Ele por si tem a função de te trazer o café num perfil sensorial único dele, que foi desenvolvido para aquilo. É diferente. Você vai tomar prensa francesa daquele, infusão que você fez, isso, né? Jogando, que é a V60. É diferente. Na verdade, a tua intensidade vai ser diferente, se ele vai ser por percolação ou infusão, a quantidade de tempo que vai ter ali, se vai ter pressão envolvida no processo ou não, que é o caso da moquinha, por exemplo. Você coloca ali na boca do fogão, aquilo começa a esquentar, então vai gerando uma pressão embaixo que coloca o café para cima, então aquilo lá tem um pouco mais de intensidade. A mesma coisa pro expresso. O expresso é o trem mais agressivo que existe no café. Forte, né? Pela proporção que você tem de um pro outro ali, é a expressão máxima do café. Então a pressão, a compactação, o café que você vai utilizar, o tempo de vida desse café. Então o expresso também é um método, talvez aí dos mais intensos que a gente tem. Então esses são métodos, e cada método vai te trazer mais corpo, mais limpeza, menos limpeza, mais intensidade, com o mesmo café. Então você pode, com o mesmo café, ter experiências diferentes com métodos diferentes. Perfeito. Outra dúvida que eu tenho, eu quero que você rapidamente explique o processo, desde a fazenda, da plantação, até chegar nesses métodos que você falou. Com o maior prazer do mundo, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque o café é diferente do vinho. O vinho, o produtor chega numa qualidade que ele quer, ele colocou essa qualidade na garrafa, ele enrola essa garrafa, e só se você for muito cabeção, você vai estragar a qualidade. Ou você vai tomar ele muito gelado, ou você vai deixar ele esquentar. Você vai estragar a qualidade disso. No café, a gente participa desse processo. Então eu tenho que moer o café, então se eu estou fazendo a moagem correta ou não. Eu tenho que esquentar a água, se eu estou esquentando a água corretamente ou não. Peraí, a moar
A moagem lá na... Não, aqui. Aqui. A moagem. Quando eu vou moer o café para fazer. Aqui pra fazer. Para cada Tá. método existe uma moagem específica também. Tá. Então, mas do processo de um café de especialidade, ele começa na escolha do solo e principalmente na qualidade nutritiva do solo. É onde eu vou plantar meu café. Perfeito. Isso faz parte de um terroir, que é o que a gente chama, que é tudo que envolve ali, então a natureza que está em volta, a quantidade de exposição solar que essa região tem, a quantidade de chuva que vai receber naquele período ou não. Então aquilo é um conjunto de informações que estão ali que vão fazer o café ser diferente do outro, além, obviamente, da localização onde você está. Um café do Cerrado Mineiro é completamente diferente de um café do Espírito Santo, Tá. que vai ter suas diferenças do café da Bahia, que vai ter suas peculiaridades de um café de São Paulo, Minas Entendi. Gerais. Quanto tempo demora a plantação para colher? Do dia que você planta para a primeira safra, são 4 anos. 4 No anos. terceiro ano você já tem Tá. uns frutinhos ali que você já tem O que verdinho, colher. verdinho. Não, ele amadurece. Amadurece, tá. No terceiro ano já tem uns frutinhos que você vai colher, mas é a partir do quarto ano que começa a tua produção de café. Mas é isso, começa na escolha do solo, começa na escolha da qualidade nutritiva desse solo, então do acompanhamento do solo, da parte nutricional, do que está faltando ou não Uhum. ali. Depois disso você vai dar a escolha da variedade que você vai plantar nesse café. O café ele tem 2 espécies, ele tem mais espécies, ele tem 2 espécies comercialmente falando que tem mais destaque, que é o arábica e o canéfora. Uhum. O canéfora ele é reconhecido por cafés de baixa altitude e muita produção, porque é um café muito mais resistente. Logo, a qualidade dele é um pouco mais baixa, ele não é Tá. tão sensível, ele não é tão delicado sensorialmente quanto o arábica. Os cafés especiais estão mais na linha dos cafés arábica, que daí você tem as suas variedades. Aí você tem catuaí, você tem arara, catiguá, geisha, maragogipe, pacamara, que são variedades de café. Então você vai escolher qual variedade você vai plantar naquele solo que você Perfeito. já previamente escolheu. Depois desse tempo de 4 anos, começa a tua safra, começa a tua colheita normal de café, e aí você vai ter que ter o cuidado na maneira que você vai secar. Porque quando a gente tira o café do pé, a gente leva para o terreiro ou para secadores mecânicos, a fim de trazer a umidade que vai estar na casa dos 30% para uma umidade estável de 11%, que é comercialmente o que eu preciso para poder vender café verde. Então eu tenho esse processo de seca, que é o que a gente chama no café de processamento, e aí você tem 3 maneiras principais: natural, cereja descascado e lavado. Que são 3 maneiras distintas como você vai secar o fruto de café que você colheu e colocou lá no terreiro. Depois de seco, quando você conseguiu atingir aí os 11% de umidade na semente, quando a semente já está seca, você vai armazenar esse café. E o armazenamento também é uma das coisas mais importantes para o café, porque o café ele tem um tempo de vida. Ele é vivo, ele tem atividade de água acontecendo ali, então ele é vivo e eu quero aproveitar esse café o máximo possível. Logo, se eu encontro um café de qualidade para o The Coffee Trade, por exemplo, logo em outubro, novembro, que o café está super fresco, eu vou acondicionar ele numa embalagem de alta barreira especial, que é para preservar essa qualidade pelo máximo de tempo. Então, depois de armazenado, chega um momento onde eu vou provar, onde eu vou, através do cupping, que é uma metodologia que a gente utiliza para avaliar sensorialmente cada café, eu vou avaliar esse café para ver como que ele é. Esse café me serve para a linha do conservador. Esse café me serve para a linha do arrojado. Vou colocar para dentro. Depois que eu fiz essa escolha na prova, aí vem o desenvolvimento da curva de torra. A curva de torra é a receita para a torra desse café. Então você pensa numa linha tempo e temperatura. Que temperatura que eu vou jogar? Que temperatura que eu quero atingir com 2 minutos? Que temperatura eu quero estar com 5 minutos? Que temperatura que eu vou tirar esse café? Se essa torra vai ser mais alongada, se essa torra vai ser mais curta. Dependendo de cada café. Cada café vai responder melhor com uma curva diferente. Uma curva de torra diferente. Perfeito. Depois disso, eu vou embalar esse café da melhor maneira possível e deixar ele numa condição que ele vai ter essa válvula aqui, por exemplo. Essa válvula, o principal inimigo do café é o oxigênio. Então, se depois de torrado, eu quero acondicionar ele num ambiente que o oxigênio vai ter o mínimo de influência possível. Essa válvula aqui permite que o oxigênio que está dentro saia e o que está fora não entre. É uma tecnologia química muito bem desenvolvida que permite prolongar e melhorar a qualidade do café nos dias depois da torra. E aí, tá aqui prontinho, aí é só tomar. Aí você chega no momento que você tem que moer e preparar o café através de qual método você quer utilizar. Perfeito, que é aquilo que a gente falou da importância de que para cada método você vai colocar um café diferente.
Tiago, eu tenho aqui mais ou menos 2-3 minutos, eu vou fazer um bate-bola aqui, um cafezinho rápido aqui com você. Vou até tomar um gole. Toma um. Café é bom pra isso, você toma um antes pra se preparar e depois pra então toma um gole, eu vou tomar o meu aqui, ó. O bem feito. Né, PH? 2 minutinhos, PH? Bora. O melhor café do mundo está onde? Nessa xícara agora. O melhor café do mundo é aquele que você tem, é o que você tá tomando, cara. Essa coisa de discussão de onde vem o melhor café, a gente tem um entendimento, a gente profissional de café tem um entendimento que a Etiópia, que é de onde vem o café, produz cafés sensacionais. Mas o melhor café do mundo é aquele que você tá bebendo, se não o próximo. Boa. Uma bebida preferida sem ser o café? Whisky. Um hobby? Mercado. Acompanhar o mercado. Pratica esporte? Jiu-jitsu. Seu esporte predileto? Jiu-jitsu. Um filme predileto? Cara, o filme predileto eu acho que é Forrest Gump. Eu acho que... Maravilhoso. Eu acho que é a minha referência também. É a minha referência de sempre. E sempre que tá passando eu paro pra assistir. De vez em quando dá uma voltada lá pra ver de novo. Mas Forrest Gump acho que é a referência de filme. Lindo. Acho muito legal. Algum livro que você queira recomendar? Cara, o livro que mais me ajudou em todo esse processo, sem dúvida nenhuma, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho o nome... Daniel Gray. Eu acho o nome meio... Daniel? Não lembro. Eu acho o nome um pouco subjetivo demais. Mas é um livro bacana. É um livro que me ajudou muito, principalmente na comunicação. E todo esse processo com o café foi, sem dúvida, o livro que me ajudou muito. Que conselho você daria para mim hoje, Tiago? Compra um moedor de café para moer o seu café na hora. Sem dúvida nenhuma. Você vai ter uma experiência elevada e consuma The Coffee Trade, que é o café do mercado. Maravilha! Conversei aqui com essa simpatia, deu uma aula aqui de café, o Tiago Trovo. Queria te agradecer, deixar as portas abertas para você voltar, porque faltou ainda falar de um monte de coisa de café, né? Quando você quiser, ela. Para te achar nas redes sociais, para divulgar. E, aliás, principalmente, onde eu compro? Vamos lá. Para conhecer o produto é www.thecoffeetrade.com.br. O site, é o nosso, que inclusive está num processo de mudança agora para virar recorrência. Vai ter um clube The Coffee Trade. Legal. Que o cara vai conseguir assinar. No Instagram é @DTHE, né? .coffeetrade, então é d.coffeetrade. E no Twitter tá o meu nome, apesar de você vai procurar por Tiago Trovo, Tiago com H, Trovo, mas logo que você chegar lá, você vai ver que é The Coffee Trade, a página que misturou ali o nome com a pessoa. Maravilha, brigadíssimo, Obrigado, cara. Valeu, portas estão abertas. Conversei aqui com o Tiago Trovo, que é o empreendedor, o dono da marca de cafés especiais Coffee Trade, o café do mercado financeiro. Não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Lembrando que a gente está no Spotify, na Amazon, no YouTube, na TV. E eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos, um bom café. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.